Olá, que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça. E mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Deus nosso Pai, em nome dessa espiritualidade amorosa e em nome do Caminheiros, nossa casa espírita, nosso reduto de encontro, de vibrações, de assistência, temporariamente afastados pelas razões que todos já conhecem, mas que não perdemos o bom ânimo e estamos aí, cada um na sua situação, procurando fazer aquilo que pode, né? Então é com muita alegria que nos reencontramos aqui e que nós possamos agradecer a espiritualidade amorosa, a Deus nosso Pai, principalmente pela oportunidade da vida, de estarmos aqui. No momento de tantas dificuldades, tantos desencarnes coletivos aí, enfim, estamos aqui. E Deus e o Cristo espera de nós, que aqui em trabalho na Terra, enquanto nós estivermos, nós temos a oportunidade de contribuir com a obra do Cristo na Terra. E quando a enfermidade ou as provas nos chegam até nós, que bom que ela nos pega trabalhando, né? E que nós continuemos nos fortalecendo e recebendo o amparo desses irmãos amorosos, para que até o instante que nós estejamos aqui, porque nós não sabemos quando que é o nosso retorno, já está programado na espiritualidade, que nós possamos contribuir dentro das nossas condições com o que melhor nós tivermos a oferecer. E olha, nós temos muitas coisas a oferecer. Basta a gente querer se mobilizar, se movimentar, as coisas acontecem, né? E nunca vai nos faltar o recurso para poder estar fazendo a nossa parte na grande obra, na grande vinha, né? Que é a Terra, que é o nosso campo de trabalho. E nós vamos então acerenando os corações, agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, que nos disse: onde estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E permita, meu Deus, nosso mestre amigo, que dentro da simplicidade do trabalho, que nós consigamos levar uma mensagem de carinho, de amor, de esclarecimento a cada coração que nos acompanha. Agradecidos aos nossos espíritos protetores, que nos envolvem e nos trazem as orientações da espiritualidade para nos sustentar na nossa programação de vida, a nossa programação de reencarne, e muitas vezes nos auxiliando a desviarmos de caminhos tortuosos e caminhos difíceis, que tanto às vezes nós nos deixamos envolver e aí a dificuldade se torna maior. Espiritualidade amorosa que acompanha, orienta os nossos trabalhos, nos envolva e junto conosco muitos, dezenas de irmãos desencarnados que estão nos acompanhando também, porque assim, na sua presença na pátria espiritual, conseguem também, através dos encontros, em torno do Evangelho, se orientarem também. E assim a Boa Nova prospera em todos os cantos da terra e em todos os campos do universo. Mestre Jesus, envolva todos nós, envolve o nosso planeta Terra, que passa por tantas dificuldades,
mas que tudo está nos desígnios de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, e livra-nos do mal, desse mal que ainda reside em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. E eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, houve uma mudança, né? Até então, nós vínhamos falando do Livro dos Espíritos, né? E agora nos foi atribuído a responsabilidade de estarmos falando do Evangelho. E essa primeira vídeo que nós vamos gravar em torno do Evangelho, ele vem do capítulo 5. É um capítulo um pouquinho extenso, né? Vamos lá. Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos estar falando do item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. E do item 22, um homem de bem teria morrido. Olha, esse é um pouquinho extenso, então nós não vamos estar lendo aqui. Então cada um pode estar fazendo a leitura, a sua leitura, né? Os seus estudos, as suas reflexões. E item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Esse item foi trazido pelo espírito Sansão. É um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, o ano 1863. Eu vou ler só o trechinho inicial, porque esse item, ele vem muito a calhar, sempre teve, mas o momento agora de comoção pelos desencarnes, pelos dezenas, centenas de espíritos que estão desencarnando em todo o orbe, né, que já faz parte de um grande desencarne coletivo, não é? Porque nós vamos observar que cada um de nós escolhe o seu momento de voltar à espiritualidade. A forma como vai voltar à espiritualidade. O tempo da nossa permanência na Terra é definida pela espiritualidade, de acordo com as necessidades que temos de evolução e de trabalho a cumprir nos resgates também das nossas provas, né? E dos trabalhos que temos a realizar. Muitos de nós, nós percebemos, vamos dizer assim, vamos pegar o exemplo do Chico, né? O Chico, nós observávamos que ele já estava, as suas forças, elas já tinham se esvaídas, né? A gente percebia que o seu retorno à pátria espiritual, até a gente falava, olha, o Chico está fazendo hora extra na Terra. Não é. A espiritualidade, ela, enquanto nós ainda temos trabalhos a realizar ou estamos em conclusão de trabalho, ela providencia os recursos para que nós ainda permaneçamos por mais um tempo aqui. Mas isso é uma exceção, não é regra geral. Então, regra geral é aquela. Terminou o nosso tempo de trabalho na Terra, preparados ou não, o nosso retorno à espiritualidade, ela já está determinada, não é? Então vamos lá. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens,
em lugar dos velhos, dizem frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixam os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Gente, é muita falta de caridade nós pensarmos dessa maneira. Deus retirou da terra um espírito jovem, em tenra idade, né? E ao mesmo passo, naquela família, vamos colocar assim, deixa uma pessoa já com seus, vamos colocar aí 80, 90 anos, não importa, e leva aquele coração que tinha toda uma vida de glórias, de lutas pela frente. Gente, isso é falta de caridade. Por quê? Aquele que já passou boa parte da sua vida, trabalhou, lutou e, na sua grande maioria, contribuiu para o nosso bem-estar e para que nós estejamos aqui, né? Estejamos aqui, nesse exato momento, né? Eles já contribuíram, fizeram a sua parte, nos receberam, assumiram a responsabilidade diante do Cristo, que seriam os nossos guias aqui na terra, né? Os nossos guias nos auxiliaria no nosso desenvolvimento moral, espiritual, nos ajudaria a dar os nossos primeiros passos na vida. E nós sentimos toda a confiança nesses corações que nos receberam, não é? E aí, de repente, eu falo, por que Deus retira da terra aquele coração jovem que, né, era a alegria da família, não importa a idade, vamos colocar assim, e deixa um velho? Isso é falta de caridade, conforme eu coloquei. E, principalmente, é subestimar as leis de Deus. Por quê? Aquele que volta à espiritualidade, não importando a época que isso ocorre, ele tinha menos, vamos dizer assim, situações a vivenciar e a trabalhar na sua evolução espiritual do que aquele que precisa passar mais tempo aqui conosco, né? Mesmo às vezes, como nós julgamos, trazendo tanta dificuldade, mas ele está realizando ou realizou o seu trabalho, ele precisa ficar mais tempo aqui ainda. Nós não sabemos o que esse irmão ainda carrega no seu coração, que ele precisa se despojar aqui. Nós não podemos esquecer que até o último instante que nós estamos aqui na terra, até o nosso último suspiro, é a oportunidade de nos arrependermos de algumas coisas que nós cometemos. É a oportunidade de nos aproximarmos de Deus, não é? Pedir a Ele perdão e, principalmente, pedir a Ele que, numa oportunidade de retornar à terra, nós possamos vir fortalecidos e realizar o nosso trabalho de modificação espiritual e moral e trabalhar no amor e na caridade, que são as condições que o Cristo colocou para nós, percebe? E outra, muitas vezes nós percebemos que quantas famílias que o casal tenta engravidar e até consegue gerar o feto, mas aquela gravidez não vai para frente, né, em constantes abortos. Muitas vezes aquele espírito, ele vem trazer para nós
lembrança da oportunidade, do desejo que nós temos de adquirir determinadas coisas, que é o caso do reencarne, de se ter um filho na família, e que em outras épocas nós não valorizamos, e sabe lá quantos abortos, quantas situações, né, de gravidez foram jogadas a oportunidade fora, e hoje nós clamamos, né, a oportunidade de receber um filho no seio da família. E aquele jovem que retorna, ele retornou à espiritualidade porque não importa a idade, ele completou um período que faltava para ele realizar a sua evolução, completar, concluir o seu trabalho. E muitas vezes esses desencarnes, já todos programados na espiritualidade, vai levar aqueles que aqui ficam a valorizar a oportunidade que tiveram de conviver com aquele coração, por menor que tenha sido o tempo que ele permaneceu entre nós. Via de regra, nós só retornamos à espiritualidade antes do momento programado por Deus nosso Pai, nos casos de suicídio. Não podemos ter dúvidas disso. E o suicídio, ele pode ser lento na nossa vida. Não é só aquele que vai às vias de fato, numa única tentativa, ele já põe cabo da sua vida. Não. Muitas vezes nós podemos estar praticando o suicídio, né, através dos excessos, seja dos vícios, né, de toda a ordem, seja da automedicação, sem o conhecimento de um médico, sem um atendimento médico correto, para que ele possa prescrever aquela medicação que eu preciso para curar a minha enfermidade, percebe? Então tem o suicida que vai às vias de fato e tem aquele que se suicida lentamente. Se vocês forem lembrar no livro Nosso Lar, o caso de André Luiz, né? André Luiz colocando que quando ele chegou na espiritualidade, ele era tratado como suicida, ele não entendia o porquê, mas era pelos seus desregramentos enquanto esteve encarnado, porque a nossa conduta moral, a nossa reforma íntima, ela está muito atrelada à nossa evolução espiritual. Porque não adianta nada, eu vejo, ouço, né? E no momento de praticar aquilo ali, eu não consigo superar as minhas tendências. E eu acabo me sucumbindo, né, dentro dos meus vícios e das minhas tendências, seja elas quais forem, né? Os nossos desgastes orgânicos pelos excessos de vibrações negativas, isso nós vamos minando o nosso aparelho físico, né? Então, aquele que retorna à espiritualidade, nós ainda há de chegar o momento que nós realmente lembraremos, não é condenado o choro, não, quando retorna alguém ao plano espiritual. Mas o choro, ele não pode ser de desespero, de angústia. E agora, meu Deus, como que vai ficar? Uma mãe deixou tantos filhos, um pai deixou a família desprotegida. Ninguém vai ficar desamparado na terra, porque Deus, na sua infinita misericórdia, não vai deixar que falte o recurso e o pão para aquele que fica. Vai chegar o tempo que nós vamos sentir, vamos chorar, sim, lembrando daquele amigo que retorna ao seu país de origem, que é o plano espiritual, vamos assim colocar, e nós que ficamos, essa separação, ela ainda é, para nós não conseguimos ver que ela é temporária, né? Ela é momentânea. E esses que retornam à pátria espiritual vão seguir as suas vidas, o seu aprendizado, não vão se desligar de nós, claro que não. Nós fazemos as nossas ligações espirituais, percebe? Nós fazemos. E esses corações não se desligam assim de nós.
Estamos separados momentaneamente. É que os laços materiais nos prendem muito ainda a isso. E aí nós podemos falar, Luiz, mas e aquele que tira a vida do outro num homicídio, enfim, num assalto que atenta, mata aquele coração? Gente, aquele que realiza o ato, ele tem a oportunidade de não fazê-lo. Percebe? Se arrepender e não fazê-lo, porque faz parte também da sua evolução. E ali está, não matarás na lei dos 10 mandamentos, não matarás. Aquele que desencarnou, ele retorna à espiritualidade no momento certo, não tenham dúvidas. Se ele não desencarnasse daquela forma, ele ia desencarnar talvez num acidente de trânsito ou de alguma outra maneira. E ele também, esse que retorna à pátria espiritual, ele tem a oportunidade de, sabendo que era o seu retorno, perdoar aquele que realizou aquele atentado, percebe? E aquele outro, ele vai responder perante Deus. Isso aí, passe o tempo que passar, nós vamos ter que responder pelos nossos atos e saldar os nossos débitos com a espiritualidade, ok? Então, nada passa desapercebido às leis de Deus, né? Então, o nosso retorno à pátria espiritual é uma coisa que nós temos que aprender a ver com muita naturalidade. A dor é a saudade, aquilo que fica. E se nós percebemos que temos, por exemplo, recentemente desencarnou a irmã de uma amiga nossa, nesse processo da Covid, e ela falou, poxa, mas ela deixou os filhos assim, tal. Gente, se nós temos a oportunidade de auxiliar, vamos auxiliar, é trabalho nosso. A nossa responsabilidade não é só aqueles que estão em nossa casa. A nossa responsabilidade é por todos aqueles que fazem parte do nosso grupo familiar, do nosso grupo de amigos e aqueles que nós temos a oportunidade de socorrer pelo caminho. Oportunidade de trabalho não falta para ninguém. Basta a gente movimentar os nossos melhores recursos que nós vamos ver quanto trabalho tem a ser realizado, percebe? Gente, então, aqueles que ficam na Terra têm que realmente dar continuidade àquilo que o outro eventualmente deixou. Porque, de repente, ele veio, concluiu a sua parte e o resto da obra é nossa. Vamos arregaçar as mangas e vamos pôr os nossos melhores sentidos a trabalho. É lei do amor e da caridade. E o item 22... ele fala, um homem de bem teria morrido. Esse espírito é Fénelon e é de Sens, né? A cidade de Sens, 1861. Então, gente, é aquilo que nós falamos há pouco. Olha, como Deus, muitas vezes nós dizemos, como Deus permite um planeta que está para passar por deixar de ser provas de expiações para um mundo de regeneração, como Deus permite tanta violência, tanto descaso com a vida, enfim, quantos desmandos estão acontecendo aí, tantas pessoas, olha só, a responsabilidade e o peso que nós estamos falando. Quantos desses aí poderiam estar morrendo pela pandemia, enquanto se leva a outros, trabalhador, pessoa boa. Gente, a humanidade somos todos nós. Se Deus, se o Cristo, que é o governador do nosso planeta, permite que todos esses irmãos estejam aqui conosco, é porque eles também estão tendo a oportunidade de aprender a diferença entre o certo e o errado. Como se nós também não tivéssemos os nossos
desequilíbrios, vamos dizer assim, que muitas vezes nós nos pegamos em pensamentos tão difíceis que nós, no momento de reflexão, nós falamos, meu Deus, me perdoa por esse pensamento, por essa falha, enfim. Gente, se hoje nós não fazemos a maldade como nós a intitulamos e a conhecemos na nossa visão, é porque hoje nós já conhecemos o Cristo. E outra, nós não sabemos o que nós fizemos em nossas encarnações passadas, né? Os desmandos, as destruições que nós provocamos, né? E hoje nós julgamos esses companheiros, esses irmãos que estão aí fazendo essas atrocidades ou as suas maldades, percebe? Aos nossos olhos. Mas os olhos de Deus é como ele coloca, a espiritualidade coloca. Nós não temos a ideia do progresso que está sendo realizado. E nós temos a oportunidade do perdão, né? Então a gente fala, um homem de bem teria morrido, né? Em contrapartida, aquele, né, que está ali, que vive fazendo seus desmandos, está aí, parece que nada acontece com ele, é um irmão de aprendizado, gente. É um irmão que está fazendo o seu aprendizado como nós, né? Como nós. E queira Deus que o nosso trabalho aqui na Terra, a nossa dedicação no bem, não só no trabalho que nós falamos, recebendo passes, água fluídica, assistindo o Evangelho, né? Vai aliviar a nossa carga de dificuldade, não. Queira Deus que nós estejamos, dentro dos recursos que temos, fazendo todo o bem que nós podemos fazer para que nossa bagagem espiritual, os nossos débitos voltem, que possamos voltar mais leves ao plano espiritual quando for a nossa hora, porque vai chegar nosso momento. Nós não sabemos quando a nossa passagem de volta ela está carimbada. Então, que nós façamos tudo aquilo que está ao nosso alcance enquanto estamos aqui. E principalmente, não julgar, não julgue, não vamos julgar aquilo que nós não conhecemos e que está nos desígnios de Deus. Porque o Cristo, ele foi assassinado por nós. Nós estávamos lá, a maioria de nós estávamos lá. E fizemos a troca entre Barrabás e o Cristo, né? E ali, no madeiro, na sua derradeira fala, ele fala, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E nós espíritas não tenhamos dúvida, não tenhamos mais dúvida sobre o nosso retorno à espiritualidade quando terminamos o nosso prazo. Como eu falei, se não for através do suicídio, ninguém vai retornar à espiritualidade antes do prazo combinado, ok? E nós vemos muito disso, quando, por exemplo, cai um avião. Muitos que eram para estar ali, ou perderam o voo, ou não conseguiram chegar, né? E outros que, enfim, tiveram a oportunidade, puxa, eu consegui, se enquadrou ali, se encaixou, o avião caiu, acabou. Então nós não sabemos, a nossa vida aqui na Terra é um sopro, é uma pequena passagem, né? Então não nos esqueçamos disso, né? Confiemos nas leis de Deus, o Pai não se engana, o Pai não falha. As leis do homem, elas são falhas, tanto que elas precisam ser refeitas a cada época, né? Revendo costumes, enfim. Mas a lei de Deus é universal, é única, né? E ela caminha. O universo não vai parar por conta dos meus pensamentos, dos meus desejos. Ele vai continuar, está aí. É nós que precisamos nos adaptar a cada época nas leis do Pai, nas leis de progresso espiritual e moral. Gente, era essa a nossa mensagem de hoje. Tomara a Deus que eu tenha conseguido transmitir o recado. E fica então
aqui o nosso desejo de até sempre, né? Daqui até breve. Muita paz no coração de vocês, muita luz, e que o Mestre Jesus, na sua infinita misericórdia, nos ampare, nos fortaleça e proteja sempre. Um abraço a todos, com muito carinho.